Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 16, 2 de setembro de 1923. Privação de Jesus e outras penas.
ameaças de guerras. Sentia-me muito amarga pela privação do meu adorável Jesus. Muito mais do que fazendo-se ver como relâmpago, me fazia sair de mim mesma. E enquanto ele rapidamente fugia, me via obrigada a ver coisas trágicas e funestas. Então ele passava como relâmpago, ela saía do corpo, né? Muito mais do que fazendo-se ver como relâmpago, me fazia sair de mim mesma. Ela saía do corpo. Ele fugia e ela via as coisas trágicas e funestas que estavam acontecendo na terra, né? Ruídos de guerras, como se quisessem comprometer a Itália, chefes de governo que, aproximando-se de outros chefes, ofereciam somas de dinheiro para fazê-los cair nos laços da guerra. E esse aqui, gente, é terrível, né? Porque essas somas de dinheiro que os governantes oferecem para poder entrar na guerra é dinheiro público, é dinheiro do povo. Não é dinheiro que o governante, o dinheiro que ele administra é o dinheiro do povo, dos impostos. O que ele gasta do dinheiro na guerra, o país paga, o povo paga. Então é uma opressão, né, muito grande. Desde o mês de janeiro deste ano, estando um dia muito sofredor. Então, assim, eu tô lembrando, né, do trecho que a gente meditou ontem na live, que Deus falava justamente sobre isso. Do que está acontecendo atualmente, o que estava acontecendo na época que Jesus veio, da opressão que estava acontecendo, né? Deixa eu ler um pedacinho aqui, porque vale a pena ler, porque é a mesma coisa. E ele explica, né, o motivo disso, desse sofrimento, né? É um trecho do volume 30, que é do dia 3 de janeiro de 1932. Certeza da vinda do reino da divina vontade à Terra. Que nesse trecho ele fala que a situação que a gente vive hoje é muito parecida com a situação que estava acontecendo quando Jesus veio. Que essas duas épocas se dão a mão, assim, são parecidas. Na época que Jesus veio, também o povo estava vendo a opressão de um governo tirano, né, sem Deus, o Império Romano, que era um povo que estava sem rei, o povo de Israel estava sem rei. Né? Aí ele fala assim, ó, é verdade que os tempos são tristes, os mesmos povos estão cansados, se veem fechados todos os caminhos, não encontram caminhos de saída, mesmo para os necessários meios naturais. Então, o povo está cansado de tanta violência, de tanta opressão, de tanta injustiça. Se veem fechados todos os caminhos, não encontram caminhos de saída, mesmo para os meios naturais, não encontram caminho nem para poder da sobrevivência, o caminho da sobrevivência para conseguir as coisas para os meios naturais, né, as necessidades naturais da vida. Está tudo fechado os caminhos. As opressões, as exigências dos governantes são insuportáveis. E uma das exigências que é um peso que o povo carrega, que a gente carrega, é o impostos altíssimos. E tá todo mundo assim. E essa parte aqui, isso que a Luísa viu aqui, né? Ofereciam somas de dinheiro para fazer cair nos laços da guerra, governante, oferecendo somas de dinheiro, é dinheiro público, que, né, cai esse peso sobre o povo. Aí ele fala aqui, ó, justa pena por ter escolhido por governantes homens sem Deus, de má vida, sem justo direito para ser cabeças. Então, quem escolhe o povo? Quem escolhe o governante? E vota, a gente vota. Então, a gente coloca no governo um homem sem Deus, de má vida, sem justo direito para ser cabeça, porque para ser cabeça tem que ser exemplo, né? Exemplo exemplo para o povo. A gente coloca os governantes são
Eles não merecem ser cabeças, porque não pode. Para ser um governante tem que ser guia, tem que ser exemplo. Eles mereciam mais uma prisão do que o direito de governar. Muitos tronos e impérios foram esmagados, e os poucos que permaneceram estão todos vacilantes e a ponto de serem destruídos, assim que a terra permanecerá quase sem rei, nas mãos de homens iníquos, pobres povos, pobres filhos meus, sob o regime de homens sem piedade, sem coração, e sem a graça de poder servir de guia aos seus dependentes. Repete-se a época do povo hebreu, que quando eu estava próximo a vir sobre a terra, estava sem rei, e estava sob o domínio de um império estrangeiro. Homens bárbaros e idólatras que nem sequer conheciam seu Criador. No entanto, este era o sinal da minha próxima vinda entre eles. Entre aquela época e esta, em muitas coisas se dão a mão, e o desaparecimento dos tronos e dos impérios é o anúncio de que o reino de minha divina vontade não está distante. Devendo ser um reino universal, pacífico, não haverá necessidade de rei que eu domine. Cada um será rei para si mesmo. A minha vontade lhe será lei, guia, sustento, vida e rei absoluto de todos e de cada um. E todas as cabeças arbitrárias e sem direito se reduzirão a pedaços como poeira ao vento. As nações continuarão debatendo-se entre elas, quem para a guerra, quem para revoluções, entre elas e contra a minha igreja. Então é o que a gente está vendo hoje, né? Guerra, revolução, guerra contra a igreja, perseguição. Tem um fogo que as devora no meio e elas que devora no meio a elas que não lhes dá paz e não sabem dar paz. É o fogo do pecado e o fogo do fazer sem Deus, o que não lhes dá paz. Então toda essa situação, a explicação é essa aqui. É o fogo do pecado e o fogo do fazer sem Deus. Toda essa confusão, essas guerras, violência, revolução, o motivo é fazer sem Deus. E jamais farão a paz se não chamarem a Deus no meio a eles. Jamais acontecerá a paz se não chamar Deus no meio a eles. Então não tem outra solução para a guerra que está acontecendo na Ucrânia, Israel, e é uma falsa paz. É uma falsa paz. Mesmo que se... Não, vamos pensar assim, daqui a um mês isso não é um acordo de paz. É uma falsa paz. Não é a verdadeira paz. Não é. Se fosse verdadeira a paz, quando assinou lá o acordo de paz da Segunda Guerra Mundial, e aconteceu aí veio as Nações Unidas, Conselho de Segurança da ONU, teria resolvido com o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho ele é formado pelos presidentes, lá os representantes dos países. Então, eles deviam estar lá. Se fosse real essa paz, essa segurança, eles iam estar em paz entre eles. Eles estão no mesmo conselho e eles não se falam, não chegam num acordo. Imagina. Então, se houvesse uma verdadeira paz, essa paz já teria vindo desde a época que foi assinados os acordos entre os países. E a gente está vendo guerra, revolução, discórdia, né? Guerra de palavras, não só guerra de mísseis e armas e bombas e não sei o que, guerra de palavras, ameaças. Então nunca teve paz, não vai ter. E não vai ter se não derem a mão a Deus, se não, enquanto o homem não se render à vontade de Deus e viver com essa lei de Deus no coração, não tem paz. É uma falsa paz. Né? Tem um fogo que devora no meio delas e não lhes dá paz. E não sabem dar paz. É o fogo do pecado e o fogo do fazer sem Deus, o que não lhes dá paz. E jamais farão a paz. Isso aqui é Deus falando, né? Não tem conversa, né? Isso aqui, pronto, acabou. Jamais farão a paz se não chamarem a Deus no meio a eles. Como regime e vínculo de união e paz. O regime tem que ser o de Deus. E eu os deixo fazer.
e farei tocar com a mão, que significa fazer sem Deus. Deus não tira a nossa liberdade. Ele deixa a gente fazer, deixa o homem fazer. Só que tem consequência. O fazer sem Deus tem consequência. Mas é justamente a consequência que faz o homem voltar para Deus, que é o correto, né? Fomos criados para isso. Então, a consequência de viver sem Deus tem, a falta de paz faz o homem voltar para Deus, entender. Sem Ele não tem como. Então, a gente vai como se fosse um imã puxando, né? Ele puxando a gente para a ordem, porque fazer sem Ele não tem como. Não dá certo. Pode fazer conselho de segurança, conselho de tal, direito internacional, pacificado, bonito. Quantas palavras lindas tem lá naquele direito internacional, direitos humanos, direitos universais. Não adianta, são palavras frias, palavras ao vento, que na prática não acontece se não tiver Deus. Então é isso aqui. Aí ele continua aqui, né? Vamos continuar aqui o trecho. Então ela via essa ameaça de guerra, é o que a gente está vendo hoje, do mesmo jeito. Então, assim, é falsa paz, porque desde essa época, rumores de guerra, a gente está na mesma, não sai do lugar. Ela escreveu isso aqui em 1923. É o que Deus falou, sem mim não tem paz, e a gente vê isso real, toca com a mão. 1923, rumores de guerra, a gente está em 2024, e o mundo está em guerra. Não é uma guerra mundial, mas é guerra na Ucrânia, é guerra lá em Israel, é guerra entre os seres humanos, um contra o outro, é uma guerra. Então, não tem paz mesmo. Realmente não tem. Sem Deus não tem. Desde o mês de janeiro deste ano, estando um dia muito sofredor, Jesus tinha me dito que me fazia sofrer para dar luz às nações. Olha que importante. Porque querendo fazer a guerra, queriam arrastar as outras nações, né? Fazer uma guerra ser mundial. Foi a Segunda Guerra. Segunda Guerra não foi nessa época não, tava tipo no meio das duas, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então tava aqueles rumores, né, para acontecer a Segunda Guerra Mundial, que é uma querendo arrastar a outra, oferecendo grandes somas para atraí-los para eles. Agora eu acho que eles adicionam outros esforços para obter sua tentativa de guerrear, né, de montar os polos, né, de guerra. Que dor sair de mim mesma, ver pessoas que sofrem, ver montar outro campo de guerra e não ter a meu Jesus junto comigo para lhe dizer uma palavra, para lhe arrancar ainda à custa de penas, misericórdia para a humanidade infeliz. E ela estava sofrendo para Deus dar luz para a humanidade, para não fazer guerra, para dar luz às nações. Quem dá a luz é Deus. E ela, como vítima, aplaca a justiça divina e Deus derrama misericórdia, que é essa luz, para as nações. E assim eu passei bastantes dias neste estado. Meu coração não podia mais. Não só sentia a pena de estar quase privada de meu Jesus, senão também outra pena, tão dura que eu mesma não a sei manifestar. Então ela estava sentindo. Além da pena da privação, ela sentiu outra pena, que é o que Jesus vai explicar. Essa pena. Muito importante ele explicar isso. O que ele explicou sobre essa dor que ela sente, né? Que é uma dor dele. Por isso, enquanto se fez ver que, estreitando-se ao meu coração, buscava repouso e refúgio, pois não podia mais, eu o apertei e lhe disse: Minha vida, Jesus, diz-me, em que te ofendi que não venhas? Que é esta outra pena, além da tua privação, que me dilacerou e me divide de ti? E Jesus, todo aflito, me disse: Minha filha, acaso puseste em alguma coisa a vontade de me ofender? Pois teme que me tenha subtraído de ti? Então, Deus, a gente tá com ele, assim, nesse relacionamento de filho com o pai, se não tem a vontade de ofendê-lo, né? Não, se não tem essa vontade de ofender,
a gente vive esse relacionamento com ele de filho, né? Então ele perguntou para ela se por acaso você quis me ofender, teve alguma intenção de me ofender? E ela, não, meu Jesus, quero morrer antes de te desagradar. Pois bem, uma filha que sempre esteve com seu pai deve ser atenta em conhecer os segredos, os modos, as causas de como lida com ela. Tanto tempo faz estou com você e não entende ainda as causas que me obrigam a me subtrair? Ele está falando assim, eu já expliquei várias vezes, né? Ele já explicou várias vezes as causas da privação e ela continua falando, mas eu te ofendi em alguma coisa, por que que o senhor não vem? Perguntando, né? Por que que o senhor não vem? E ele falou, já te falei por quê. Você como filha, nós também como filhos dele, convivendo com ele nesse relacionamento com ele, se a gente vive um verdadeiro relacionamento, um relacionamento real com Deus, a gente vai conhecendo ele, conhecendo as atitudes dele, o modo dele agir. Acontece isso, como foi falado no, no vídeo da Santa Catarina de Sena, a gente, Deus o Pai, né, falando que muitos se relacionam com ele por interesse, por consolações, vivem em busca de consolações, não têm o verdadeiro amor por ele, não estão com ele por causa dele mesmo, mas por causa das consolações, e isso é uma perturbação constante, a pessoa vive perturbada, porque se não tem a consolação, ela acha que, tipo assim, o sinal para saber se Deus está comigo, se eu estou com Deus, se eu estou vivendo alguma coisa real, é sentir um arrepio, é sentir uma consolação espiritual, é sentir uma vontade, um ardor, sei lá o que, alguma coisa. E se não tem isso, eu aí começa a culpa, se sentir culpada, acha que pecou, que fez alguma coisa errada e vive uma perturbação constante. Porque é o que o pai falou, a pessoa quer mandar em Deus, é ditar as regras para ele. Que ele que tem que consolar o tempo todo, do jeito que, e sempre do mesmo jeito, tipo assim, Deus não pode te visitar de outras formas. Às vezes ele tá com você, mas tá em silêncio, tá escondido lá no fundo da sua alma. Às vezes você sente alguma coisa, às vezes não. É só uma luz na inteligência. Às vezes ele fala no seu coração do jeito que ele quiser. A gente não dita as regras para ele. Mas assim, o que ele quer que a gente tenha esse relacionamento verdadeiro com ele. Aí o que foi falado foi o seguinte, assim, ó. Assim como a gente se relaciona com as pessoas, porque no relacionamento com as pessoas a gente tem é um retrato, como se fosse um retrato do relacionamento que a gente tem com Deus. Então, o que, por exemplo, quando ele fala, né, de relacionamento de pai e filho, quando a gente conhece o relacionamento com o nosso próximo humano, nos dá uma um conhecimento de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Com Deus deve ser mais ainda, né? Mais amor ainda. Mas se você, por exemplo, se com o seu pai aqui da terra, você já, de tanto conviver com ele, você já sabe o que ele pensa, você sabe o jeito que ele age, você sabe o que ele gosta, imagina com Deus. Então é um parâmetro assim, né? Se o seu pai aqui da terra, no seu relacionamento com ele, você ama tanto ele, convive tanto com ele, conhece tanto ele que sabe o que ele quer só de olhar para ele, imagina com Deus, tem que ter mais amor, mais atenção ainda, né? Então, é o que ele está falando aqui, você tem que entender as formas como eu ajo, né? Eu já tenho tanto tempo que você está comigo e ainda me pergunta quais as causas da privação, mas você, mas se você, mas se você as também compreendeste os graves males que viste quando como relâmpago vindo a ti, e tirando-te de ti mesma te deixava sozinha a percorrer a terra, quantas coisas trágicas você não viu? E além disso, os grandes preparativos de guerra que estão fazendo as nações. O ano passado a França, com mover-se contra a Alemanha, soou a primeira badalada. Itália, ao mover-se contra a Grécia, soou a segunda badalada de guerra.
Logo virá outra nação que soará a terceira para chamá-las ao combate. Que perfídia, que obstinação! Por isso, minha justiça, não podendo suportar mais tanto a obstinação, me obriga a me subtrair de você, para ficar livre em seu curso. Então, é o que ele sempre explicava, né? Eu não apareço porque eu quero dar livre curso à justiça. E ela como vítima, aplacava a justiça. E aí ele não dava livre curso à justiça. Por isso, minha justiça, não podendo suportar, me subtrair. E a pena que você sente em seu coração, além da privação, né, que ela falou que sentiu uma pena além. Qual é essa pena? Não é outra coisa que a pena da humanidade dividida de mim. Certo que é uma pena horrível, tanto que meu coração estremeceu e agonizou. E agora, pelos vínculos que tens comigo, ficas vinculada com toda a família humana, e estás obrigada a sentir tu esta pena, que as gerações humanas, com seus horrendos pecados, se dividem de mim. Então, o coração de Jesus estremeceu e agonizou por causa dessa pena, da separação das almas dele. As almas, como se a igreja é o corpo místico de Cristo, é como se as almas fossem membros, né? Os membros do corpo de Cristo, e essas almas com o pecado são arrancadas, subtraídas, é como se ele sentisse uma dor de ser arrancado um pé, uma perna, a carne dele sendo arrancada. É uma dor mais ainda, maior ainda. Então, é uma dor muito grande, tanto que o coração dele estremeceu e agonizou. E ele estava dividindo com ela essa pena, essa dor do homem separado dele. Então, ele divide as penas dele com a alma que vive na vontade divina. Coragem, não se abata. Faça que deixe livre o curso à justiça, e depois estarei de novo contigo. E rezaremos e choraremos juntos pela sorte do homem, a fim de que não vá mais errante sobre a terra, senão que retorne a seu Deus. Tá vendo? Tudo o que acontece. A origem está aqui. O homem sem Deus, a vontade humana reinando. É aí que está a fonte de tudo, né? Você vai resolver um problema? Se você for resolver um problema, não adianta você, por exemplo, se tem uma se tem uma goteira no teto e tá pingando água no chão. Tá pingando água no chão e sujando no chão. Aí, o que você tem que fazer para acabar com esse problema do chão que tá sujo? Colocar um balde lá embaixo da goteira, limpar o chão, pegar um pano e limpar e torcer e jogar água fora. E aí, isso vai resolver o problema? Se você fizer isso, para tirar essa sujeira do chão, vai resolver? Ou você tem que ir lá e tampar o buraco lá onde está saindo a goteira. E a água suja. E o chão limpinho, seu porcelanato lá bem limpinho. Vai adiantar você ficar passando pano? Pega um pano e um rodo e limpa toda hora. Quando você vai virar para trás, tá sujo de novo. Tá sujo de novo, tá sujo de novo, tá sujo de novo. Aí você coloca um balde, mas o balde vai transbordar. Vai ficar aquele negócio feio lá também no meio da sala. O que tem que fazer? Tem que ir lá e tampar o buraco lá do teto. Aí resolveu o problema. Então, é a mesma coisa a humanidade. Não adianta ficar só limpando, 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 se não for lá e fechar a raiz lá do problema, que é a vontade humana. Se não fechar lá a fonte do mal, nunca vai acabar o mal. Nunca vai acabar os problemas, nunca vai acabar. Nunca vamos ter paz. Se não fechar lá a fonte, se não for lá na fonte de onde está vindo o problema, que é a vontade humana. Tem que ir lá na raiz do problema. Voltar lá no pecado original, que ó que foi o problema. Vontade humana, rebelde. O homem querer ser sem Deus, fazer sem Deus, ter um lugar onde ele poderia fazer coisas onde Deus não estivesse, que não estivesse sob o império de Deus, sob a vontade de Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram, né? Eles queriam
Foi tudo de caso pensado. Não foi assim, eu não sabia que não podia comer esse fruto. Eles sabiam. E eles queriam ter um local onde eles pudessem, tipo assim, fazer a própria vontade deles. Não ficar sob o império da vontade divina, da vontade de Deus. Tipo, ir para um lugar onde Deus não pudesse vê-los, onde eles podiam fazer o que quisessem. Onde não tivesse a lei divina, a lei de Deus. Mas não existe esse lugar. Esse lugar não existe. Então, por isso que a ofensa é tão grande, né? Como foi falado ontem na live. Por isso que é tão grande a ofensa. Porque Deus estava vendo tudo. Não existe um lugar onde Deus não está vendo a gente. Onde a gente vai para um... Não existe um lugar onde Deus não está. Não existe. Esse lugar não existe. Onde a vontade dele não esteja. Ela é tudo. Ela é a existência de tudo. Ela é tudo. Então não tem um lugar onde você pode fugir e fazer escondido de Deus, seu Pai, seu Criador. Então, todo o mal, toda a origem de todo o mal está na vontade humana, na vontade do homem querer fazer sem Deus. Como falou lá no volume 30, né? Vão tocar com a mão que é fazer sem mim, fazer sem Deus. Não vai ter guerra, não vai ter paz, não vai ter felicidade e paz enquanto não voltar. Que é o que Jesus falou aqui. Rezar a fim de que não vá mais errante sobre a terra. O homem não vá mais errante sobre a terra, senão que retorne a seu Deus. Amor de Deus ao criar o homem, ao criar a criatura. Cada sentido é uma comunicação entre a alma e Deus. Volume 17, 11 de outubro de 1924. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu doce Jesus. Oh, quantos temores se suscitavam em minha alma! Mas o que mais me destroçava era que meu Jesus não me amasse como antes. Depois, enquanto estava nisto, senti-me tomada pelos ombros e, ouvindo a voz de Jesus no meu ouvido, dizia-me: Minha filha, por que teme que eu não te ame? Ah, se você só conhecesse o meu amor em geral por todas as criaturas, ficaria surpresa. Com quanto amor não criei a criatura? Com quantos sentidos não a criei? Cada sentido era uma comunicação que deixei entre eu e ela. O pensamento era a comunicação entre minha inteligência e a sua. O olho era a comunicação entre minha luz e a sua. A palavra era meio de comunicação entre meu Fiat e o seu. O coração entre meu amor e o seu. Em suma, tudo, o respiro, o movimento, o passo, tudo era comunicação entre mim e a criatura. Eu fazia mais que um pai, que devendo sair de viagem o filho, não só lhe prepara o alojamento, as vestes, o alimento e tudo o que pode fazer feliz seu filho, senão que dá virtude ao filho, ele diz: separar-nos-emos é verdade, mas de longe tu sentirás a minha vida e eu a tua. Tu sentirás o meu pensamento e eu o teu. Tu o meu fôlego, o meu coração e eu os teus. Assim que estaremos longe e perto, separados e inseparáveis. Tu sentirás a minha vida e eu a tua. Mas isto, que não pode ser feito por um pai terreno por seu filho, porque lhe é impossível, o fiz eu, Pai Celestial. Que enquanto fazia sair à luz este meu filho, depois de haver preparado eu mesmo o quarto deste mundo, punha entre ele e eu tal união, que eu devia sentir a sua vida em mim, e a minha criatura a minha. E este é o meu amor em geral e por todos. Que te dizer, além do meu amor especial que tive por ti? Cada sofrimento que te enviei tem sido uma comunicação a mais entre ti e eu, e portanto um adorno a mais com o qual embelezava a tua alma. Cada verdade que te manifestava era uma partícula das minhas qualidades, com as quais embelezava e enchia a tua alma. Cada graça e cada vinda minha a ti eram dons que fazia chover sobre ti. Não fiz outra coisa que multiplicar minhas comunicações quase a cada instante, para plasmar em ti as diversas belezas minhas. Minha semelhança,
a fim de que tu vivas comigo no céu e eu viva contigo na terra. E depois de tudo isso, você duvida do meu amor? Mas digo-te, pensa em me amar, pensa em amar-me, e eu pensarei sempre mais em amar-te. Que lindo, né? A comunicação de Deus com a criatura, com todas, né? Todas as criaturas. Todas as criaturas foram feitas assim, criadas assim. Ele fala criatura. Ele fala todos. Criatura, tudo, todo mundo. Se você só conhecesse o meu amor em geral por todas as criaturas, ficaria surpresa. Com quanto amor não criei a criatura. Com quantos sentidos não a criei? Com quantos sentidos não a criei? Com quantos sentidos Deus te criou? E tudo isso, todos os seus sentidos é para se comunicar com Ele. Cada sentido era uma comunicação que deixei entre eu e ela. Então, assim, eu fiquei muito encantada com o texto, assim, com a explicação do pai, né, sobre o encantada e também, assim, é muito sério o que ele falou, né, sobre as pessoas que buscam a consolação, buscam um relacionamento com Deus por causa das consolações, mas não por causa de Deus, mas por causa do que Ele dá. E se apegam a isso. Então, aí, se não tem a consolação, é como se aí a pessoa desiste, não quer mais relacionamento com Deus. Que é o divórcio, né? Como foi falado no vídeo. Então, a gente, se não tem uma consolação, aí a pessoa não quer mais Deus. Muda de religião, de igreja, uma coisa mais sem lógica, né? Porque ela tá buscando Deus do mesmo jeito, é o mesmo, ela fala que é o mesmo, mas muda de religião. E aí, tá buscando euforia, buscando coisas, né? E aí ele falou nesse vídeo nesse texto para Santa Catarina de Sena, que ele tem várias formas de visitar a alma. Que é assim que ele determinou. Ele te visita da forma como ele quiser, né? Não é o ser humano que cria, que fala as regras para Deus. Ele te visita como ele quer. A gente tem que ser esse nada, essa humilde, né? Ser humilde, não querer nada. E aí ele tá falando aqui, né? Cada sentido era uma comunicação que deixa entre eu e ela, entre a criatura e Deus. Então, tem várias formas dele se comunicar. Aí a pessoa se apega a uma forma de comunicação. Então, Deus, eu estou rezando, aí eu só sei que Deus está ali naquela oração e que a oração valeu, tipo assim, se eu sentir um arrepio, se eu ver alguma coisa, se eu sentir o cheiro, se eu estou rezando o rosário, eu sinto cheiro de rosas. Aí valeu, aí teve valor minha oração, teve. Aí gosta de rezar, aí continua rezando, mas o dia que vem que não tem essa consolação, não reza mais. Aí você estava rezando por causa da consolação ou por causa de Deus? Por causa da consolação, porque você parou. E Ele te visita de várias formas. Cada sentido é uma comunicação que Deus deixou entre você e Ele. O pensamento era uma comunicação entre a minha inteligência e a sua. O pensamento. Então, o olho era comunicação entre minha luz e a sua. A palavra era meio de comunicação entre meu Fiat e o seu. O coração entre meu amor e o seu. Em suma, tudo. O respiro, o movimento, o passo, tudo. Tudo era comunicação entre minha criatura. Então Deus, Ele está se comunicando com a gente o tempo todo. Através da criação, através dos seus sentidos. Você está respirando, você está recebendo o respiro de Deus, a vida que você está recebendo, que fala que a gente recebeu um sopro de vida, né? Quando Deus criou o homem, Ele soprou, Ele mesmo no homem, o seu próprio espírito. Mas isso acontece continuamente. Ele falou no livro do céu, esse ato acontece a cada instante, a cada respiração. Esse ato não foi só uma vez que Deus deu a vida. Nossa, é muito lindo, né? Cada hora, cada instante, a cada respiro, você está recebendo a vida dele. E aí ele quer essa
essa correspondência, né? Ele te ama continuamente, você amar continuamente. O respiro é uma comunicação que você está recebendo a vida dele. Ele está infundindo a vida cada vez que você respira. Toda vez que você inspira, você está devolvendo essa vida, né? Um movimento, o passo, tudo era comunicação entre mim e a criatura. Tudo. Eu fazia mais que um pai que, devendo sair de viagem um filho, não só lhe prepara o alojamento, as vestes, o alimento e tudo o que pode fazer feliz a seu filho, senão que dá virtude ao filho e lhe diz: separar-nos-emos, é verdade, mas de longe tu sentirás a minha vida e eu a tua. Tu sentirás o meu pensamento e eu o teu, tu o meu fôlego, o meu coração e eu os teus. Assim que estaremos longe e perto, separados e inseparáveis. Tu sentirás a minha vida e eu a tua. Mas isto que não pode ser feito por um pai terreno por seu filho, um pai terreno não pode fazer isso, sentir a vida, né? O coração, a vida, sentir a vida do filho, se ele estiver longe, só não é possível. Para um pai terreno, eu fiz Pai Celestial. Que enquanto fazia sair a luz a este meu filho, depois de haver preparado eu mesmo o quarto deste mundo, punha entre ele e eu a tal união que devia sentir sua vida em mim, e a minha criatura minha. E este é o meu amor em geral por todos. Que te dizer além do meu amor especial que tive por ti? Cada sofrimento que te enviei tem sido uma comunicação. Então, Deus te visita com sofrimento. Como ele falou, você tem que ser humilde e aceitar. Ele tem vários caminhos para se comunicar, vários caminhos para te visitar. Ele te visita com sofrimento, comunicando a vida dele. Te visita com sofrimento. E aí você está sofrendo, você recebe essa visita, né? Corresponde, entende que é uma comunicação divina. E, portanto, um adorno a mais com o qual embelezava tua alma. Cada verdade que te manifestava era uma partícula das minhas qualidades, com as quais embelezava e enchia tua alma. Cada graça e cada vinda minha a ti eram dons que fazia chover sobre ti. Não fiz outra coisa que multiplicar minhas comunicações quase a cada instante, para plasmar em ti as diversas belezas minha semelhança, a fim de que tu vivas comigo no céu e eu viva contigo na terra. E depois de tudo isso, você duvida do meu amor? Mas digo-te, pensa em amar-me e eu pensarei sempre mais em amar-te. Volume 18, 25 de dezembro de 1925. São necessárias as disposições para possuir o dom do querer divino. Semelhanças dele. O viver no querer supremo é a coisa maior, é o viver vida divina, e a alma trabalha na unidade da luz eterna. Estava pensando no que está dito anteriormente, que a vontade de Deus é um dom, e por isso, como dom, se possui como coisa própria. Em troca, quem faz a vontade de Deus deve estar às ordens. Deve perguntar frequentemente o que deve fazer e pedir que lhe seja dado o dom. Não para ser o dono, mas para fazer a mesma ação que Deus quer, que deve devolver o dom que tomou emprestado. Em minha mente se formavam tantas imagens e semelhanças entre quem vive no querer divino e o possui como dom, e entre quem faz a santíssima vontade de Deus, que não só não possui a plenitude do dom, e se o possui é a intervalos e em empréstimo. Eu digo agora alguma dessas semelhanças. Suponhamos que tivesse uma moeda de ouro, que tivesse a virtude de fazer surgir quantas moedas eu quisesse. Oh, quão rica poderia fazer-me com este dom! Ao contrário, outro recebe-o em empréstimo, este dom por uma hora, para realizar uma ação sua e devolvê-lo de imediato. Que diferença entre a minha riqueza pelo dom que possuo e entre a de quem eu recebe em empréstimo? Ou se eu tivesse uma luz que não se apaga jamais, assim de noite ou de dia eu estou segura. Tenho sempre o bem de ver esta luz que ninguém pode me tirar. Faz-se comigo como co-natural e faz-me conhecer o bem para o fazer e o mal para o evitar.
Assim que com esta luz dada a mim, em dom, eu rio-me de todos, do mundo, do inimigo, de minhas paixões e até de mim mesma. Portanto, esta luz é para mim fonte perene de felicidade. Está desarmado e me defende. É sem voz e me ensina. É sem mãos nem pés dirige meu caminho, se faz guia segura para me levar ao céu. Em troca, outra pessoa, quando sente a necessidade, deve ir pedir esta luz, pois não a tem à sua disposição. E habituada a não ser sempre junto com a luz, não possui o conhecimento do bem e do mal e não tem força suficiente para fazer sempre o bem e evitar o mal. Então, não possuindo a luz acesa continuamente, enquanto os enganos, perigos e caminhos sinuosos não se encontram, que diferença entre quem a possui como dom esta luz e entre quem a deve pedir quando necessita? Agora, enquanto minha mente se perdia em tantas semelhanças, dizia entre mim. Assim, viver na vontade de Deus é possuir a vontade de Deus, isto é um dom. Portanto, se a bondade de Deus não se agrada em dá-lo, o que pode fazer a pobre criatura? Naquele momento, meu amável Jesus moveu-se dentro de mim, como se me apertasse toda ele e me disse: Minha filha, é verdade que viver meu querer é um dom, e é possuir o dom maior. Mas este dom que contém valor infinito, que é moeda que surge a cada instante, que é luz que nunca se apaga, que é sol que jamais tem ocaso, que coloca a alma em seu lugar estabelecido por Deus na ordem divina e, portanto, toma seu lugar de honra e de soberania na criação, não se dá senão a quem está disposto. Nossa, olha aqui que importante. Ele dá, é um dom, né? Você vive com a vontade de Deus, ele te dá a vontade dele. Então, ele só dá para quem está disposto. A quem não deve fazer esbanjamento, a quem deve estimá-lo tanto e amá-lo mais que a própria vida. É mais. Deve estar pronto a sacrificar a própria vida para fazer que este dom de meu querer tenha a supremacia sobre tudo e seja tido em conta mais que a própria vida. Mas bem, sua vida é como nada em comparação a ele. Nossa. Então você tem que dar mais valor no dom que você está recebendo do que a sua própria vida. Como se sua vida fosse o nada em relação ao dom que é a vontade de Deus. Por isso, primeiro quero ver que a alma quer fazer em verdade minha vontade e nunca a sua. Então tem teste, né, para saber isso aqui. Primeiro ele quer saber, você quer mesmo fazer a minha vontade e não a sua? Então vai testar. Pronta a qualquer sacrifício para fazer a minha. Em tudo o que faz me pedir sempre, mesmo como empréstimo, o dom de meu querer. Então ele tem que ver a sua disposição. Você sempre querendo fazer sempre a vontade dele. E o teste é fazer coisas, sacrifícios, né? E aí ele vê, realmente ela quer, porque tá difícil. E ela continua, tipo assim. Quando ele vê que a pessoa continua, apesar de, nossa, tá difícil. E você tá ali insistindo, continuando, é porque você quer, prova que você quer, né? Quando a situação não tá favorável, não tá fácil. Mas você nunca quer fazer a sua própria vontade e sempre pede a vontade divina, sempre pede. Vontade divina, eu quero a vontade divina, vem divina vontade. Sempre pede, que tem essa consciência de pedir, esse desejo constante. Então ele olha isso. Ele quer, pronto a qualquer sacrifício para fazer a vida, a fazer a minha. Em tudo o que faz me pede sempre, mesmo como empréstimo o dom de meu querer. Então eu, quando vejo que nada faz sem o empréstimo do meu querer, nossa, ele está revelando aqui coisas incríveis, né? Como que se dá o dom, como que acontece esse dom, né? Ele vê a disposição da alma, ele vê que ela quer mesmo, com provas reais, com fatos. E que você fica pedindo a divina vontade, eu quero a divina vontade. Então ele vê você pedindo tanto, que ele, quando vê que nada faz sem o empréstimo do meu querer, então ele vê quando você não faz nada da sua vontade, só quer a divina vontade, dou como dom. Porque pedindo-o mais uma vez, formou vazio na sua alma para pôr este dom celestial. E por ter se habituado a viver com o empréstimo deste alimento divino, perdeu o gosto do próprio querer. Seu paladar se enobreceu e não se adaptará aos alimentos vis do próprio eu.
Portanto, vendo-se em posse do dom que ela tanto suspirava, ansiava e amava, viverá da vida daquele dom, o amará e o terá na estima que merece. Você não condenaria um homem que enche de afeto pueril uma criança, só para que estivesse um pouco em sua companhia entretendo-se juntos? Lhe desse uma nota de 1000. E a criança, não conhecendo o valor, depois de alguns momentos o partisse em 1000 pedaços. Mas se em troca primeiro o faz desejar, logo lhe faz conhecer o valor, depois o bem que ele pode fazer essa nota de 1000 e logo o dá, aquele menino não fará em pedaços, senão que irá guardá-lo sob chave, apreciando o dom e amando mais ao doador. Nossa, mesma coisa com a gente. Primeiro ele faz a gente desejar, conhecer o valor, o bem que pode ter esse dom, e aí você não vai jogar fora. Se ele te der um dom, o dom da vontade dele, você não conhecer o valor desse dom, você vai jogar fora e ele não dá. Seria como essa criança que pega uma nota de 1000 e rasga, porque ela não sabe o valor. Ela só vai guardar e estimar se ela conhecer o valor. Apreciando como dom e amando mais ao doador. Você elogiaria o homem que teve a habilidade de fazer conhecer o valor da nota ao pequeno menino? Isso é Jesus fazendo. Ele faz a gente conhecer o valor da vontade dele, para a gente querer a vontade dele, amar a vontade dele, estimar ela mais do que a própria vida. Se isto faz o homem, muito mais eu que dou meus dons com sabedoria, com justiça e com verdadeiro amor. Eis então a necessidade das disposições, do conhecimento do dom e da estima e do amor ao mesmo dom. Por isso, como precursor do dom de minha vontade, que quero fazer à criatura, é o conhecimento dela. Olha só. O conhecimento prepara o caminho. O conhecimento é como o contrato que quero fazer do dom que quero dar. E quanto mais conhecimento envia a alma, tanto mais é estimulada a desejar o dom e a solicitar o divino escritor que ponha a última assinatura, que o dom é seu e o possui. Nossa, ele te conquista. O conhecimento que prepara esse caminho, ele vai te conquistando, te conquistando. E aí você quer a vontade divina, só quer. Quanto mais você lê, fala, cadê? Eu quero, é bom demais, eu quero. Te conquista, né? Estimulada a desejar. Então, o sinal de que quero fazer dom do meu querer nestes tempos é o conhecimento dele. Por isso, esteja atenta em não deixar escapar nada do que te manifesto sobre a minha vontade, se queres que eu ponha a última assinatura do dom que suspiro das criaturas. Depois disto, minha pobre mente se perdia no santo querer, no supremo querer, e fazia quanto mais podia por fazer todos os atos na vontade divina. Me senti investida por uma luz suprema, e meus pequenos atos, assim que saíam de mim, tomavam lugar naquela luz e se convertiam em luz. E eu não podia ver nem o ponto da luz no qual tinha feito, nem onde encontrá-los. Só via que se haviam incorporado naquela luz interminável, não mais. E a mim me era impossível poder navegar em toda aquela luz inacessível. Está dentro de mim, sim, mas atravessá-la toda não era dado à minha pequenez. Enquanto eu estava nisso, meu amável Jesus se moveu dentro de mim e me disse: Minha filha, como é belo o agir da alma em minha vontade. Seu ato se une ao ato único de seu Criador, que não conhece sucessão de atos, porque a luz eterna não é divisível. E se pudesse dividir, o que não pode, a dividida se tornaria trevas. Assim que o ato divino, sendo luz, de todo o seu agir forma um só ato. Por isso a alma, operando na luz do meu querer, se une àquele ato único do seu Criador e toma lugar no âmbito da luz da eternidade. Por isso não pode vê-los, nem na parte da luz onde os tem feito, nem onde se encontram, porque a luz eterna de Deus para a criatura é intransponível. Não se pode abranger toda, mas tenha por certo que seu ato está naquela luz, que toma lugar no passado, presente e futuro. Olhe o sol, sendo ele imagem da sombra da luz divina,
tem em parte essa propriedade. Suponha que você trabalhasse no ponto onde o Sol expande sua luz solar. Você vê sua luz diante, sobre e atrás de você, à direita e à esquerda. Por isso, se você quisesse ver qual é a parte da luz do Sol que toda te circundava, você não a saberia encontrar nem distinguir. Você saberia apenas que a luz dele estava sobre você. Agora, aquela luz estava desde o primeiro instante em que foi criado o Sol. Está e estará. E se seu ato pudesse converter-se em luz solar, como se converte em luz divina, poderia encontrar sua parte de luz e a luz que te foi dada pelo Sol para te fazer trabalhar. Claro que não, mas saberia que de você sai um ato que se incorporou na luz do Sol. Por isso digo que viver no querer supremo é a coisa maior. É o viver vida divina. O celestial Criador, quando vê a alma em sua vontade, toma-a em seus braços e, pondo-a em seu ventre, a faz operar com suas próprias mãos e com aquela potência daquele Fiat com a qual foram feitas todas as coisas. Faz descer sobre a criatura todos os seus reflexos para lhe dar a semelhança do seu agir. Eis por que razão a obra da criatura se torna luz e se une àquele ato único do seu Criador e constitui glória eterna e louvor contínuo do seu Criador. Por isso, se atenta e faz com que eu viver em meu querer seja para ti teu tudo, a fim de que jamais possas descender de tua origem, isto é, do seio do teu Criador. Muito grande esse texto, muita informação aqui incrível. Eu vou voltar depois nesse último trecho, volume 18. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.